Olá, bom dia pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo novamente ao canal ProSite Evolution, onde a tecnologia sempre está a seu favor. Vamos lá, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre modelo Flex, né? Vamos fazer uma ingestão, simular uma ingestão, simular não, vamos fazer realmente uma ingestão de um banco de dados, PostgreSQL, usando esse modelo Flex, tá? O que seria o modelo Flex? Há um outro vídeo aqui no canal que eu mostro um pouco, né, do que eu aprendi sobre o Apache Beam, fazendo uso do template, tá bom? A gente cria o template, sobe o template para o GCP e executa, para ele fazer ali a consulta. A princípio a gente fez fazendo um Hello World, né? Hoje nós vamos mexer com dados realmente. Eu vou estar fazendo aqui, usando esse recurso do Dataflow, que é muito poderoso. Por quê? Muitas vezes a gente precisa usar na nossa ingestão, na nossa tratamento, no nosso load, tanto na parte de extração, tratamento quanto load, a gente precisa de algumas ferramentas que não são nativas do Apache Beam nem do Dataflow, né, que o Google não tem nativamente. E, por exemplo, o CX Oracle é uma dessas ferramentas que você não vai achar nativo no Apache Beam nem no Dataflow. Para fazer uso desse cara, na verdade no Apache Beam tem o JDBC, né? Tem um parâmetro lá, uma biblioteca do JDBC, mas não é tão, eu não achei tão eficiente e eficaz, não te dá tanta liberdade. Para fazer essa conexão, normalmente a Oracle ela pede que o cliente esteja instalado ali, os drivers, né? Esteja instalado na máquina que vai rodar, que vai fazer essa conexão para que ela possa estabelecer. Tendo isso em mente, é muito difícil a gente conseguir instalar esse cara dentro. É muito difícil, não, é impossível, né? Instalar dentro da Google. Então, para a gente resolver esse problema, a gente cria um Docker, né? Sobe a imagem Docker, cria um Docker com toda a estrutura que você precisa, com todas as ferramentas que você precisa, e aí você sobe essa imagem Docker para o Google e lá, por meio dos options, a gente aponta que aquele template vai rodar dentro daquela estrutura, ou seja, ele vai montar aquela imagem e dentro daquela imagem Docker, daquele container, a gente vai rodar o nosso template. E aí a gente pode instalar as ferramentas que a gente quiser, tá bom? Ou melhor, que a gente precisar, tá? Então dessa forma a gente consegue resolver muitos problemas e criar aí uma estrutura muito mais robusta e poderosa, tá bom? Então quer aprender como é que faz isso? Fica com a gente até o final, tá? Vai ser muito legal. Mão na massa. Ok, vamos lá. Vamos começar aqui criando a estrutura do nosso projeto, tá? Basicamente, a gente vai criar aqui uma pastadeira para a gente fazer nossos testes, né? Depois dessa pasta, a gente vai criar uma config, tá bom? Depois, à medida que a gente for usando, eu vou explicando a que atribuo cada uma dessas aqui, tá bom? A function, onde vai ficar as nossas funções. Opa, eu coloquei ela dentro da config, ela tem que ficar aqui fora. Depois dela, eu preciso aí do nosso arquivo main, tá? Que é onde a gente vai chamar as nossas funções, certo? E aqui a gente já tem a nossa estrutura básica. Como boas práticas, a gente já falou isso, sempre falo nos vídeos, nós vamos criar um ambiente Python para que a gente possa isolar o nosso ambiente de desenvolvimento da nossa estrutura local, né? Então aqui Python 3 venv.venv. Venv é um aplicativo, né, que eu uso para criar os ambientes virtuais na minha máquina. É o que eu conheço, o que eu gosto. Se você conhece outro e se familiariza com outro, VirtualEnv, entre outros que existem no mercado, fica à vontade, tá bom? Esse ponto .venv aqui é o nome do meu ambiente virtual. Você pode dar o nome que você quiser, né? Ponto .lua, ponto .feijão, o que você achar melhor, tá?
Eu, por questão de referência, eu já uso .venv, porque eu gostaria que ele ficasse como arquivo anônimo, tá? Esse cara que vai manter o meu ambiente virtual de pé. Deixa eu ver aqui no sort director. Ok, faltou aqui ó, uma coisa, pessoal, tracinho M, criar um novo arquivo, tá? Quer tornar, não, eu sempre clico aqui, não, senão ele vai tornar esse cara, toda vez que eu iniciar, ele começa automaticamente. Agora vamos iniciar o nosso ambiente venv, source.venv bin activate. Pronto, ativamos aqui o nosso ambiente venv. Tá vendo a diferença? Quando ele está ativado, ele aparece o nome da sua pasta aqui, tá? Depender da estrutura do seu sistema operacional, isso aqui pode mudar, mas sempre vai aparecer alguma coisa aqui referenciando o ambiente iniciado. Ok, feito isso, a gente vai começar a instalar algumas bibliotecas que de cara a gente já sabe que vai precisar, tá? Então eu vou fazer aqui um pip install apache bin. Tem o Apache, se você der aqui install Apache bin, ele vai instalar o Apache bin, só que nós precisamos de um Apache bin específico, tá? O GCP, e na versão, né, 2.55.0, é a versão mais atual que tem ali para o Dataflow. Você pode estar usando outras versões de acordo com o seu projeto e com o ambiente que você vai fazer uso, né? No meu caso aqui, eu vou estar usando o 2.55 porque eu já sei que o GCP ele está atualizado para essa versão, né? Então a gente vai estar usando o Python 3.10 e o Apache Beam 2.55.0. Instalando esse cara, ok? Vamos esperar um pouco a instalação. Instalação terminada aqui, pessoal, nós vamos para o próximo pacote, tá? Que seria o nosso lib, que vai fazer ali a conexão com o nosso banco de dados. Aqui nesse caso, eu vou estar usando o banco de dados externo da Postgre, tá? Não vou poder disponibilizar esse banco para vocês. Esse banco eu uso ele em um dos cursos que eu estou fazendo. Todavia, você pode criar o seu banco local, tá? Ou se você tiver acesso a algum banco, você pode estar fazendo o uso, tá bom? Essa vai ser a nossa limitação aqui nesse modo, nessa parte do aprendizado aqui. Porém, todavia, nada impede que você construa, né, o seu banco de dados ali no localhost, dentro de uma VM aí, baixe ele e disponibilize ele para seu aprendizado aí, tá bom? Então eu vou estar instalando ali a biblioteca que faz essa conexão com o Postgre. Se você for usar o MySQL, você vai instalar do MySQL, do Oracle, da Oracle, né, CX Oracle, Oracle DB e por aí vai, tá bom? Instalada aqui a biblioteca PSY-COPG2, tá? Da Postgre. A gente vai para o nosso próximo ambiente, né? Deixa eu minimizar aqui. Temos o Pandas, a gente vai usar o Pandas. Pip install Pandas. E o pip install PRO. PRO a gente usa para converter para Parquet, né? Um pip install NumPy. Ok? Feito essas instalações, se alguma coisa mais a gente precisar aí no decorrer do tempo, a gente vai instalando as bibliotecas que forem necessárias, tá bom? Mais uma biblioteca aqui para ser instalada seria
pip install Google ponto não, perdão, aqui é chamando Google tracinho Cloud tracinho Storage, certo? Não é assim, Cloud, né? Ele tá Cloud. Pronto. Instaladas as nossas bibliotecas, aqui para mim apareceu Requirement Alert Satisfied porque ela já está instalada no meu sistema operacional, tá? No seu caso, ele vai aparecer aqui instalando o passo a passo aqui, tá? Feito isso, a gente vai iniciar aí o nosso arquivo main, tá? Vamos criar as nossas funções, tá? Deixa eu pegar aqui, criar aqui primeiro. O que a gente vai fazer? A gente vai bater no banco de dados, fazer uma primeira consulta, porque vamos imaginar que a gente está no cenário que a gente não sabe o que, que tem lá dentro do banco de dados. Se a gente não sabe o que tem lá dentro do banco de dados, a gente precisa conhecer ele, né? Como a gente não vai parar aqui para... o intuito aqui é entender a ferramenta Apache Beam, a gente não vai abrir o DB, entrar no banco de dados, conhecer as tabelas, mas você pode estar fazendo isso, tá bom? O que eu vou fazer aqui é uma consulta para colher os nomes das tabelas, tá? A partir daí, a gente vai percorrer os nomes dessas tabelas fazendo a consulta dos dados, tá bom? É uma forma de você deixar dinâmico uma carga full, tá? Caso você queira fazer uma carga específica, esse método já não é tão interessante. O método aí seria você ou chumbar os nomes das tabelas em uma lista, né, no próprio script, ou criar uma tabela controle, onde você possa dizer para o teu ETL, para o teu processo de gestão ali, exatamente o que e como você quer, tá? No nosso caso aqui, a gente vai bater no banco, ver o que tem lá dentro e trazer tudo, porque a gente quer fazer uma carga full mesmo, ok? Para iniciar aqui, a gente vai fazer a importação das bibliotecas, get names, né? Fazer aqui, a gente está na main. Eu vou criar aqui um get names.py, certo? A main a gente não vai mexer por enquanto. Vamos aqui, import Apache Beam .options .pipeline options import perdão pessoal, aqui tem que ser from, tá? Ainda não é o import, from Apache Beam .options .pipeline options import pipeline options, tá? É o carinha que a gente vai estar usando aí para declarar as nossas opções ali para a configuração do ambiente lá no Dataflow. Importado esse cara, nós vamos importar o próprio Apache Beam. Apache Beam, vamos dar um apelido a ele para Beam, tá? Para facilitar a nossa vida. Depois disso a gente vai fazer o import OS, o import pandas, o import PRO, import pandas, import PRO, pandas a gente vai dar um apelido também, tá? É importante para a gente ter que estar repetindo pandas em tudo. E from google.cloud import storage, tá? Basicamente seria isso. Vamos fazer aqui o import do Lolin. É importante para a gente usar esse cara aqui para ver o andamento, né, da instalação, pegar as informações em tempo real ali do processo de instalação, tá? Fora isso aqui, eu acho que está perfeito. No Lolin a gente vai usar uma biblioteca chamada sys do Python, tá? Para a gente estar trazendo o retorno aí.
Lolin, eu vou copiar aqui, tá? E colar pra gente não perder tempo. Vou pegar aqui na minha pesca. Essa é a base Lolin que eu uso, tá bom? Normalmente, se você tem conhecimento dessa ferramenta, pode buscar outros parâmetros de acordo com a sua necessidade, né? Aqui eu estou pedindo para ela trazer as informações, info, durante o processo de instalação. Você pode estar trazendo outras, como warning, error, né? O que você achar que precisa durante aquele processo. Você pode estar usando isso também simultaneamente. Aí você vai configurar de acordo com a sua necessidade. Aqui, para mim, o que eu quero no momento que eu preciso são as informações durante o processo de instalação. Tá? Então ele vai me trazer nesse formato, né? Que é onde ele vai trazer aqui as informações de data, de ocorrência e a mensagem daquele processo. Tá bom? Você acha que precisa de outras informações, fica à vontade para brincar com Lolin e colher o máximo possível de informação. Tá? Aqui agora a gente vai precisar da nossa Service Account, né? Que é o que nós estaremos fazendo, batendo no banco, colhendo os nomes, depois a gente colhe a estrutura, né, do banco de dados, os dados em si, e aí a gente vai levar para o GCP. Para fazer isso, a gente precisa criar, tá, a nossa Service Account aqui no nosso projeto, tá bom? Eu já tenho aqui criado, vou mostrar para vocês mais ou menos como funciona. Vem aqui no console do GCP em IAM, tá? Aqui você vai ter o seu projeto. Quando você pode criar se for a primeira vez que você vai criar o GCP, né, uma conta aqui, basta ter um e-mail Google, você vai ganhar aí um saldo de $300, né? Dá para fazer muita coisa, dá para experimentar muita coisa, tá? Usa com sabedoria, que vai muito longe. Aí você vai escolher o seu projeto. Normalmente ele vem com esse My Project, um numeral. Se você quiser criar um outro projeto, também pode, tá? No caso aqui, como eu estou fazendo a nível acadêmico, a nível de tutorial, eu vou deixar o projeto como está aqui, tá? Eu vou ter minha conta pessoal, tá? Eu recomendo você criar ali uma conta extra, tá? Não usar essa... Ele traz aqui uma conta default, né? Eu não recomendo usar. Vamos criar nossa conta do zero, tá bom? Você vai chegar ali em Service Account, como eu crio. Vem aqui em contas de serviço. Se tiver em inglês vai estar Service Account. E Create aqui, né? Criar conta de serviço. Quando você clicar aqui em criar conta de serviço, ele vai abrir, você vai dar um nome. Esse nome tem que ser único, tá? Um nome interessante que faça referência ao que você está fazendo, isso é importante. Ele vai gerar esse ID aqui automaticamente, né? Quando você criar o nome ali, ó, ele gera o ID aqui para você. Eu recomendo não alterar, deixa como está. E uma descrição do que é essa tua conta, tá? Aqui depois ele vai conceder essa conta as permissões, né, os roles. Você pode, selecionar aqui para nível acadêmico, como a gente vai estar brincando aqui com o GCP, tá? A princípio você pode colocar proprietário, tá bom? Que dá é o owner, né? Ele dá autorização a tudo aí, mas isso não é indicado em produção, tá? Produção você vai colocar as autorizações, os roles necessários e específicos para a função daquela pessoa, né? Se ele é um auditor, ele vai ter os honors de auditor. Se ele é um engenheiro de dados, ele vai ter ali o roles para mexer com a estrutura do Big Care, do Bucket e por aí vai, tá bom? Aí aqui você vai continuar, depois essa parte de conceder aos usuários acesso a essa conta de serviço, não precisa preencher nada e dá um concluir, tá bom? No meu caso, como eu já tenho uma conta, não vou estar fazendo isso. Depois que você tiver essa conta, no nosso caso aqui vai ser a teste, tá? Ela acabou criando aqui, eu posso excluir. Vou excluir ela porque não faz sentido tê-la. A gente vai entrar na nossa conta e vai criar a chave de acesso, que é a Service Account, a chave da Service Account. A minha aqui já tem criada, a sua não vai ter.
se for o primeiro acesso, né? Aí você vem aqui adicionar chave, criar nova chave, e aqui você vai escolher o modelo JSON. P2 é outra abordagem, não vamos falar sobre ela agora, mas a gente vai usar a JSON. Quando você clicar em criar, ele vai criar essa chave e você vai baixar esse arquivo na sua máquina. Guarde bem ela, porque a gente vai precisar dela para fazer as conexões e não tem como baixar a segunda via. Ah, mas e se eu perder, Michel? Acabou então? Não. Eu sugiro que você venha aqui, exclua a chave que você perdeu, né? Por algum caso esqueceu onde colocou, apagou sem querer, né? Exclui e cria uma nova, tá bom? Simples assim. Você só não consegue, tipo, recuperar, reimprimir, né? Ela, a que já foi criada, tá bom? Mas criar uma nova, quantas vezes você achar viável aí, você pode estar fazendo, ok? Feito isso, a gente vai criar aí uma estrutura no nosso bucket para receber os nossos dados e para receber os templates, tá? E fazer a montagem do nosso ambiente. Para isso a gente vai criar um bucket, eu já tenho criado aqui, mas eu vou criar um do zero com vocês, ok? Eu vou dar o nome aqui de ingest. Deixa eu ver um nomezinho mais ou menos criativo. Ingest data postgres, tá bom? Bucket também tem que ser um nome único. Ele pergunta se você vai querer criar em múltiplas regiões ou em uma única região. Eu boto em uma única região. A região, normalmente, aqui vai entrar vários quesitos, tá, pessoal? Eu sempre oriento a cuidar um pouco, estudar um pouco mais sobre as questões das regiões. Primeiro, quando se pensa em projeto, você tem que mensurar a latência, né? Que é a variação que seus dados vai ter no percurso dos dados. Então, se eu botar aqui uma região lá na Ásia, caramba, isso quer dizer que a disponibilidade daquele banco para o meu local é bem remota, né? Quando se trata assim de um projeto mais pesado, a gente sempre procura diminuir a latência, tá? Logicamente você vai ter que olhar o custo-benefício, cada região tem um preço. No nosso caso, que a gente vai estar usando poucos recursos e poucos dados, eu vou estar pegando aqui o Source América São Paulo, tá? É o mais próximo de mim. Em caso de fazer backups, de ter um módulo de segurança, estar fazendo projeto aí, subindo o site ou trabalhando com algum tipo de informação mais que exige um pouco mais de cuidado, usar multi-regiões, duas regiões, aí você que vai dizer. Aí você coloca uma região com baixa latência e outra região no lugar que você considera mais apropriado e seguro, né, para fazer de repente aí um backup ou ter um segundo point para acesso, tá bom? Isso aí fica de acordo com a tua vontade. Aqui a gente entra na parte do tipo de armazenamento. Temos o standard, que é o que nós vamos utilizar. Para o nosso modelo atual vai ser o mais econômico. Tem o Nearline, né? Ideal para backups de dados acessados menos de uma vez por mês, ou seja, se você tem dados aí que você vai estar acessando pelo menos uma vez por mês, esse cara aqui é o interessante. Se você acessa mais de uma vez, ele já não se torna ideal, porque ele vai ter um baixo custo se você deixar o dado lá repousando. Cada mês eu preciso fazer um backup, a cada mês eu preciso rodar uma análise. Esse cara é ideal. Se você vai precisar ali de um on-premise, de um serviço que você faça consulta toda hora e todo dia, cara, standard, tá? Tem um Codeline, que é a melhor opção é a cada 3 meses, né? É trimestral. Então, se teus dados vão ficar aí pelo menos 3 meses em repouso, esse é o cara ideal aqui. O custo cai drasticamente. O arquivo nem se fala, só que o arquivo tem dois problemas. Primeiro, você só vai poder não, né? O ideal é você mexer nos dados somente a cada ano, né? Uma vez por ano, para que ele possa ter o valor que ele oferece, e a disponibilidade dos dados não é imediata, tá? Até no Codeline aqui, a disponibilidade ainda é imediata. Nesse cara aqui, não. Então, tem várias questões aí para você estar estudando, analisando o teu projeto,
ver para que o que você realmente vai estar querendo fazer. Ah, quero fazer um backup aí para, tipo, caso de acidente, alguma coisa, de alguma divergência aí, eu ter onde recuperar, mas nunca vou mexer neles. Esse cara aqui te traz um custo-benefício muito alto, tá? Mas, no nosso caso, nós vamos nos conter aqui com o standard. Vamos continuar. Vamos usar aqui o padrão uniforme, tá bom? Esse cara aqui, ele é a proteção dos dados. Quando você desinstala os seus dados, ele permanece ali no ambiente por pelo menos, né, 7 dias, caso você programe 7 dias. Se você botar 30 dias, ele vai ficar 30 dias, ou meses, ou anos. A escolha é sua. No nosso caso, a gente não vai estar utilizando ele. Feito isso, ele vai criar o nosso bucket. Eu gosto de deixar aqui a aplicação prevenção marcada. Se você não quiser, não tem importância, porque não tem importância nesse momento, que é um laboratório, tá? Dá o confirmar e continuar. Caso seja novo, provavelmente você vai ter que fazer o teu billing ali, né? Autorizar aqui em faturamento, cadastrar um cartão de crédito, tá? Pode fazer, até hoje para mim nunca deu problema. Depois, se você não quiser, só não usar mais, depois que acabou seus bônus ali, só não usar mais, ele vai te mandar um e-mail avisando que teu projeto vai ser cancelado e nada mais acontece, tá? Mas, se usar aí, passar do limite do bônus, aí vai ter uma cobrançazinha, então fica de olho, tá ok? Criado o nosso bucket, a gente pode voltar aqui em intervals, né? A gente vai ver que o nosso bucket foi criado aqui, ó, o ingest data postgre. A gente vai entrar nele agora e criar algumas pastas aqui, tá? A gente vai criar nossa pasta temp, vai ser nosso arquivo temporário para montagem do template, tá? A gente vai criar aqui a pasta templates. A nossa pasta stage. Esses nomes, eu quero colocar outra nomenclatura, Michel. Fica à vontade, cara. Eu gosto, é a forma que eu aprendi e que eu organizo nos meus projetos, cada um com seu ideal, com seu propósito. Se você quiser que eu dê outros nomes de acordo com a tua forma de organizar, não tem problema, tá? O stage é onde a gente vai receber os logs, do nosso processo, né? Se alguma coisa der errado, é aqui que a gente vai vir olhar o que foi, tá? Depois a gente vai fazer todos os apontamentos para receber os dados dentro dessa estrutura. Por isso que eu estou dizendo para você que a nomenclatura da pasta não importa tanto, tá? Organiza da melhor forma para você entender ou para tua empresa, às vezes já tem um modelo ali, tá? Eu estou fazendo aqui a forma que me agrada, porque estamos aqui brincando com os dados, né? Não estou seguindo nenhuma diretriz de nenhuma empresa, certo? Criada aqui a pasta temp, templates, a stage, nós vamos criar nossa pasta data, né? Que é onde nós vamos receber os nossos dados, tá bom? Feito isso, a nossa estrutura aqui basicamente está ok. Levando em consideração que você já baixou o arquivo JSON, já salvou ele, tá? Agora nós vamos fazer o que? Nós vamos criar uma variável, né, chamada aí service account. Deixa eu ver se eu escrevi certo, que isso aqui é uma variável, forma de escrever não tem ponto. A gente vai usar aqui um R de recursivo, tá? Porque a gente vai estar ali interando diretamente a conexão com o GCP. Uma recursividade interessante para manter a estrutura da string, ok? Você vai ver aí onde você colocou a tua chave, tá bom? No meu caso, eu vou pegar aqui uma que eu já tenho e vou puxar para dentro do meu projeto. Ok, já tenho aqui uma case. Pronto, vou jogar ela aqui dentro, tá? Eu vou estar puxando
ela daqui, copiar o caminho, colocando aqui. Perfeito? Feito isso aqui, agora eu vou declarar vou informar para o meu escopo, né, para o meu sistema que eu estou utilizando essa variável para fazer a conexão. Para isso eu uso a biblioteca os.environment, né, environ, onde eu exporto essa variável. Qual a variável que a gente vai usar aqui? Aqui eu vou colar para não escrever errado, tá? É a Google Application Credentials. A gente coloca ela aqui. E o que a Google Application Credentials vai receber? A Service Account, né? Nossa variável aqui com o nosso valor. Posso colocar aqui igual o caminho? Pode, fica à vontade, tá? Isso vai funcionar da mesma forma. Esteticamente eu gosto de fazer assim. Acho mais interessante jogar dentro da variável e puxar da variável. Até mesmo porque se eu quiser reutilizar ele em algum momento no meu projeto, ela já está aqui dentro da variável. Eu posso estar fazendo isso, tá bom? Agora nós vamos criar uma função chamada main, onde dentro dessa main a gente vai colocar as nossas opções do nosso pipeline, né? Ou seja, os parâmetros que o Dataflow vai utilizar para configurar o nosso ambiente lá. Aqui agora, tá, a gente vai estar falando de bastante coisa, tá ok? Se o vídeo ficar um pouco longo, você não gosta de vídeos longos, dá uma pausa, tá? São etapas. Assiste uma etapa, depois assiste outra etapa e assim por diante. Mas se está a fim de aprender, vamos em frente que a caminhada é longa. Aqui eu vou criar a função defMain. Dentro dessa defMain eu vou criar uma variável chamada argv e vou dar o valor para ela de none, tá? Esse argv aqui, essa variável a gente vai estar utilizando só passando o valor depois para nossas flags dentro de nossas options, tá? Simplesmente para que ela possa ler em linhas. Depois você pode trabalhar aqui com outros valores como listas, parâmetros e outras coisas que você quer utilizar. A princípio nós não vamos precisar disso, somente declarar ela aqui para podermos criar nossa estrutura. Options, então aqui vai ser uma variável options igual, nesse ponto aqui eu vou estar chamando a minha pipeline options, tá? Então aqui eu chamo a minha pipeline options e vou colocar as opções que eu preciso. A primeira dela é flags igual a argv, né? Nós passamos aquele parâmetro ali. Agora nós vamos estar utilizando ele aqui, tá bom? A partir daqui a gente começa a criar a estrutura do nosso Dataflow, tá? Como que o Dataflow vai montar, aonde, de onde, para quem, enviar o que para onde, buscar o que aonde, tá ok? Todas essas informações vão ser realizadas aqui. Existem outras formas de estar fazendo o modelo Flex, usando, por exemplo, o arquivo criando um template JSON e executando ele no ambiente. Eu achei um pouco mais complexo e não tão usual, porque cada vez que você executa aquele arquivo, ele vai ter que buildar a imagem do doc. A cada processo ele builda a imagem do doc, ou seja, você vai perder uns 5, 6 minutos de execução só para montar a imagem. Isso a depender do nível, da complexidade da imagem de ambiente que você criou, né? No nosso caso, a gente vai estar usando outro método, tá? Onde a gente vai criar a imagem, buildar uma única vez e usar o template para chamar essa imagem, para apontar essa imagem. Então essa imagem vai ficar na memória do Dataflow. Toda vez que você executar o seu template, você vai ganhar muito tempo com isso. Ele não vai precisar montar a imagem. A imagem está lá no Artifact e toda vez que ele precisar, ele usa essa imagem, pum, ele já vai estar montada ali e pronta para uso, tá bom? Aqui a gente vai começar referenciando o nosso projeto. Project igual, aqui a gente vai buscar a ID do nosso projeto, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar todas as options e depois a gente preenche para adiantar o serviço, para a gente não ficar passando de lá para cá muitas vezes, tá? Aqui eu vou usar o meu runner igual
Depois do runner, a gente vem dizendo se ele vai ser uma execução stream ou não, né? Então vem stream. Que é bom no espaço, eu gosto de deixar tudo organizadinho. Ok. Depois do nosso stream vem o job name, tá? O que é o job name? O nome do seu job. Tá bom? A gente depois vai executar o job, ele vai precisar de um nome, tá? Aí vem um temp location. Lembra que a gente criou a pasta temp lá em cima? Então, esse cara aqui a gente vai apontar aquela pasta, tá? Lá dentro do nosso bucket. Depois disso vem o stage location. Ok. Também criamos a nossa stage lá, né? Depois disso vem o template location. Template location. Depois vem o auto scaling, tá? Esse aqui eu vou copiar para não errar. Algumas eu prefiro fazer isso para não errar a digitação, tá? Se a gente errar também, depois a gente corrige. Não tem problema, ele vai reclamar, tá? O worker, criar o worker, que é a machine type, o tipo de máquina que a gente vai usar, né? Qual o tipo de máquina que a gente vai usar para aí montar a imagem, tá? O nosso worker, num worker, o número de máquinas que a gente vai utilizar, que a gente vai querer iniciar, né? A gente tem o num worker e o max num worker, tá? Num workers é quantas máquinas eu vou já de início querer começar a usar. No nosso caso, uma, e muito muito raramente a gente vai sair desse uma aí, tá? Muito raramente, tá bom? Com o tipo de processo que nós vamos fazer, não precisa mais do que isso. Eu não gosto do VS Code, essas placas que ficam aparecendo aqui na frente informativa, é chato. Vamos lá, aqui faltou uma vírgula, ele está reclamando ali em cima. Daí aqui a gente vai estar usando agora, deixa eu ver, no Works, o Max, no Works, né? Que a gente acabou de falar. Esse aqui é o limitador, ou seja, no caso, você, ó, quero no máximo 50 workers, não passa disso, tá? Cada work que você sobe, que o Apache Beans, o Dataflow sobe, é um custo a mais para o teu projeto. Então, ter ciência dos limites, né? Não só de processamento, mas de billing, né? De financeiros que o teu projeto tem, é muito importante. Talvez, às vezes, perder um pouco no processo, né? Na potência da máquina e ganhar no bolso, vale mais a pena, tá? Tem que estudar aí e ver o que melhor se encaixa na tua realidade. No nosso caso aqui, isso está bom demais. Depois disso aqui, a gente vai precisar de number of hours ranges, tires. Eu vou deixar em 2. Isso aqui vai ser relacionado ao processo, tá? O size disk, vou copiar e colar aqui que vai ficar mais rápido, senão o vídeo vai ficar muito longo. A região, vou copiar aqui na pesca que fica mais fácil. E vamos comentando cada uma. Certo, então aqui vem o disk size, gigabytes, vai ser a tamanho, o volume do teu disco, né? No caso aqui para nós 50 GB dá e sobra demais,
tá bom? 20, 25 GB para rodar um processozinho desse é mais do que suficiente. Vamos deixar 50 aqui só para a gente ver o comportamento dele lá. A região Sul-América, né, que onde a gente criou o nosso bucket, tá? É importante manter esse padrão, tá ok? Senão ele pode dar algum erro de comunicação lá depois de ler algum arquivo por autorização. Em projetos pequenos como esse não, mas grandes com certeza. Save main section, então a gente vai salvar a nossa seção com certeza, tá? SDK container image, aqui entra esse cara aqui por enquanto, tá? Eu vou deixar assim, vocês vão entender por quê. Ali estava aqui é onde a gente faz o apontamento da imagem da nossa Docker, né, que a gente vai criar ainda. Como a gente não criou, não faz sentido, né? Ali é de um projeto antigo, tá? Deixa em branco. Quando a gente buildar a nossa imagem lá, aí a gente vai pegar o endereço onde a gente buildou a imagem e colocar aqui, tá bom? O tipo de SDK vai ser um container. Os requerimentos file, a gente vai criar aqui a nossa pasta requerimentos, pode deixar aqui. Metadata JSON a gente também vai criar, tá? E o setup também vamos criar. É ponto barra, ou seja, pega aqui na raiz e o nome da pasta. E a Service Account Email, tá bom? Onde que eu consigo ela? A gente vai estar buscando a nossa Service Account lá do nosso projeto. Primeira coisa que a gente vai buscar, se você quiser pular, tá, gente? Aqui agora vai ser uma parte bem macenta para quem já ainda não conhece onde fica cada coisa, cada informação dessas aqui. Caso você, não quero ir logo para a parte prática, onde mete a mão na massa mesmo, avança o vídeo um pouco mais até chegar ao ponto que você deseja, tá bom? Mas eu preciso passar por aqui porque nem todo mundo tem esse conhecimento. Aqui eu vou buscar o nome do projeto, a ID do projeto. Como é que eu faço? Forma fácil de fazer isso é aqui, ó, My Project. Você vê aqui o projeto que você está trabalhando e aqui está a ID dele, ó, só copiar, tá? Você copia e cola aqui. O runner, o tipo de runner que a gente vai usar, isso aqui a gente preenche, é o Dataflow runner, né? A gente vai rodar no Dataflow, tá bom? A gente vai rodar em stream? Não. Então aqui vai ser false, tá? A gente vai rodar em bash. Então, tipo assim, a carga que a gente vai fazer vai ser em lote. Vamos bater lá, pegar tudo que tem que pegar, trazer e fazer o processo. Em stream já é diferente, né? O comportamento, ele fica monitorando ali onde você aponta o banco de dados, a estrutura que você aponta ali para ele monitorar. Caso tenha alguma alteração, alguma mudança, ele puxa essa informação e atualiza em tempo real o teu banco de dados, tá? No nosso caso aqui, isso não vai ser a nossa realidade. Job name, dê aí o nome que você achar interessante, tá? Eu já vou dar um nome pronto que eu tenho aqui. O meu eu vou colocar Connection Postgre for Parquet. A gente vai pegar do Postgre, transformar em Parquet e salvar, tá? Template Location. Olha que agora entra aquele ponto lá que a gente tinha falado. Eu tenho aqui o meu temp, né? Então, o meu temp location, como eu pego ele? Pego aqui, ó, tá? Clico dentro da pasta, vou nesse quadradinho aqui e copio, para evitar erros de digitação. Só preste atenção nesse ponto, tá? Não é só colar aqui agora. Aqui a gente tem que dizer que ele é um path, né, do GCP. Então, gs //, aí você cola ingest data postgre temp. A mesma coisa a gente faz para o stage, tá bom? Então a gente vem aqui, stage location, gs // staging, e falta agora o nosso templates, né? Então o templates a gente vai pegar aqui também, gs // templates. Auto scaling tem uma variável que a gente usa, existem 2 ou 3 variáveis, tá? No nosso caso a gente vai dizer que sim, vai ser um autoscale básico, tá? Pode fazer autoscale. O que vai ser o autoscale? Pô,
O GCP viu que minha máquina está sofrendo para realizar aquele processo. Ela precisa aí de mais máquinas, ela precisa de mais recursos. Ela pode fazer isso automaticamente? Eu estou dizendo que sim, tá? Então, Trigger Put Based é justamente para informar o GCP que ele pode estar fazendo uso do autoscale. A nosso tipo de máquina vai ser a mais em conta que tem, tá? A NLine 1, Standard 4. Existem outras a nível 2, Standard 8 e por aí vai. Você vai olhar lá os tipos de máquinas que existem e estipular a qual é necessário de acordo com o teu projeto. Essa aqui é a mais simples, não precisamos mais do que isso, até mesmo porque existe um custo atrelado para o uso dessas máquinas, tá? No nosso caso aqui vai ser o mais em conta possível. Feito isso, a gente tem aqui as nossas options, né, configuradas. Faltando aí só a gente preencher o container, o caminho de onde vai ficar o nosso container, e a Service Account Email, né, que a gente pode buscar aqui agora também. A gente vai lá na nossa Service Account, olha lá aqui, ó, tá? Foi a e-mail que a gente configurou, foi a e-mail que a gente buscou a Service Account. A gente só vai copiar aqui o e-mail e já preencher aqui, tá bom? Feito isso, nossas options estão 100% configuradas. Agora a gente vai passar para a parte de configuração da nossa função, tá? Eu só vou mudar aqui, pessoal, porque essa configuração aqui é do MEI, tá? A gente ficou de começar pelo MEI. Você só copia, entra aqui no MEI e salva. Somente isso. A gente acabou criando ali dentro da getNames, mas a gente vai criar aqui no MEI, tá bom? getNames, vamos lá. Aqui a gente vai fazer o import ps scope de 2, né? É difícil pronunciar o nome dessa biblioteca, tá? Tendo ela, a gente vai precisar da nosso Apache Beam, né? Apache Beam as Beam. E daqui a gente vai ter o OS, import OS, e o import JSON, tá? Por que o JSON? A gente vai fazer uso de um método um pouco diferente para a gente estar buscando, recuperando as credenciais do nosso banco de dados, tá? Para ele não ficar explícito aqui no nosso ambiente, tá? Não é interessante, né, deixar ali as credenciais de acesso chumbadas no teu código. Então eu vou estar fazendo uso de um método onde eu crio as minhas service accounts aqui dentro de config, tá? E busco ela ali, tá bom? Vou criar aqui uma case.json, tá? E aqui eu vou mostrar para vocês a estrutura de como seria essa chave, né? A informação dessas credenciais. Você vai preencher com os dados de acesso do teu banco, tá bom? Como eu estou usando aqui um Postgres, eu vou passar as informações que eu preciso para fazer a conexão do Postgres. A do Oracle, por exemplo, já muda um pouco, né? A gente usa um pouco mais de informação, mas é simplesmente criar a variável. No meu caso aqui eu vou criar a DB user, né? A DB user igual, aqui dentro eu coloco o nome do meu usuário. No caso, vamos colocar aqui, é um fictício, tá? Não é verdadeiro. Vou colocar aqui Michel. Igual não, pessoal, aqui 2 pontos. A gente está falando de um dicionário, tá? Perdão aí. Então, 2 pontos, Michel, vírgula. Ok? Feito isso, eu vou criar a minha próxima. Se eu tenho um usuário, eu tenho a DB. Esse nome das variáveis aqui você dá, é você que dá, tá? No meu caso aqui eu estou tentando chegar o mais próximo possível do que seria a nomenclatura da minha chave realmente, né? Então password eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá bom? Você vai colocar aí o password do seu banco. Tendo aqui o user,
tendo password, eu vou precisar de mais algumas informações, que aí vai depender do seu tipo de conexão. No caso do PostgreSQL, eu só vou precisar do host e da porta, né? E do banco. No Oracle, ele precisa também do service, né? Que aí você vai botar ali o nome que tiver lá do seu service, das views. Mas aqui no nosso caso, só isso e o nome do banco, tá? Então, host uh, 159.00.321 a ponto 255, sei lá. Aí você vai colocar, preencher com as informações do seu DB port. Aqui eu vou botar a porta padrão do PostgreSQL, que é 5432. Ok? E depois disso a gente vai colocar aqui o DB database, tá? Database. Ok, vou botar aqui um database teste, tá bom? Então basicamente essa é a estrutura que você vai precisar para a gente fazer a recuperação depois dessas informações por meio dessas variáveis lá no nosso código, tá? Aqui eu vou preencher agora com as informações originais, tá, do meu banco. Depois eu vou fechar esse arquivo, você não vai ver mais ele, porque eu não tenho intenção nenhuma de mostrar as minhas informações para vocês aqui de acesso. Como eu falei, eu vou estar usando um banco pessoal, né, particular. Não posso estar mostrando para vocês, tá bom? Mas a estrutura é aquela, nada muda. Ok? Criei aqui a minha JSON, minha case JSON. E agora aqui eu vou criar a estrutura que recupera, tá, esses dados. Ok? No Apache Beam, a gente pode usar defs, né? Pode usar funções do Python? Podemos. A gente consegue ali através do map, né, beam.map, chamar essas funções e percorrer. O Beam ele tem um comportamento diferente, não é atípico, né, é diferente, tá? Enquanto alguns processos que a gente faz em informações como usando pandas e tudo mais, ele trata os dados de forma colunar, o Beam ele trata linha a linha, ou seja, cada vez que você executar uma função, pense que você vai percorrer a linha de todas as colunas, tá? Então a transformação de dados ela funciona de forma linear. Ele traz essas informações de forma linear em base de tuplas, né? Ou listas. Então não vai ser tipo uma tupla com várias linhas. Cada linha vai ser uma tupla, cada linha vai ser uma lista, cada linha vai ser um dict. Então ele trabalha com linhas. Quando você cria uma função para lidar dentro do escopo do Beam, da P-Collection ali, crie pensando nisso. Você vai percorrer toda a linha. Então você vai passar por várias informações, vários tipos de dados para você chegar onde você quer. Então essa informação para mim foi útil. Quando eu estava lidando com transformações de dados usando o Beam, eu pensava de forma tipo assim, eu vou fazer, vai mudar toda a coluna. Você tem que referenciar o que dentro daquela linha você vai estar mudando, tá? Porque senão dá uma dor de cabeça muito grande, ok? Voltando ao assunto, pode-se sim fazer uso da função, só que o que é indicado é você fazer uso de classes usando o método beam.dofn, tá bom? A gente vai estar fazendo isso aqui, eu não vou entrar na parte de conceito, mas é bem simples de entender, não tem nada de muito diferente, tá? De uma classe convencional. A gente vai criar aqui dentro da nossa classe usando o método beam.dofn, aí a gente cria a nossa função, que ele vai estar encapsulando lá no nosso projeto e fazendo uso dela, tá? Então a nossa getNames, ok?
Aqui eu vou chamar o bin ponto do fn, e aqui eu vou dar um def. Aqui agora eu crio process, tá? Criei aqui, eu não vou precisar de toda essa estrutura, tá bom? Eu vou apagar aqui até aqui element. Element é a variável, você pode botar o nome que você quiser, tá? Ele aqui já vem para o padrão element. É a variável que recupera a linha dentro da pCollection, tá bom? Então, para cada linha que eu pegar lá de informação, ele vai criar uma transformação que a gente vai fazer agora. No nosso caso, no getNames, a gente não vai ter transformação nenhuma porque vai ser a nossa primeira consulta. Quando a gente criar o nosso método lá, a gente vai criar com none, né? Então eu vou criar um método vazio, então ele vai pegar isso e não vai fazer nada, vai seguir depois com a nossa conexão. No segundo processo, que vai ser o getTables, aí a gente já vai ter a lista de nomes, aí a gente vai iterar sobre essa lista. A gente vai recuperar essa lista onde? Aqui, no element, tá bom? Mais para frente a gente vai ver isso. Vamos embora. Eu vou dar um Ctrl C e um Ctrl V, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? Não muda muita coisa aqui. Eu vou explicando cada parte para vocês entenderem, tá bom? Essa vai ser a nossa função, tá? Aqui é onde a gente recupera os dados, tá? A gente vai passar esses dados lá dentro do nosso Dockerfile também, tá? E a gente vai estar puxando esses dados de dentro do nosso key. Aqui está em outra, vou até ajustar o caminho, config, tá? Copiar o caminho relativo, ok, config case.json, dei um apelido para ela de f, config, eu uso a biblioteca JSON para ler o arquivo aqui dentro. Recuperei o arquivo, agora eu vou declarar ela no meu ambiente, né, exportar ela no meu ambiente e chamar ela aqui dentro das minhas variáveis, certo? Tendo ela dentro das minhas variáveis, eu vou criar a minha conexão. Olha ela aqui. No caso do PostgreSQL, essa é a estrutura de conexão que eu preciso, né? Que vai me trazer as informações para fazer o connect, tá bom? Cada banco de dados tem sua estrutura. Você só adapta aqui as variáveis de acordo com a sua necessidade. Se precisar de mais uma variável, aí você cria, como no caso do Oracle que eu citei, precisa do service name. Você cria o service name aqui, tá bom? Então aqui o meu host vai receber o valor de variável host, o database é database, o user, password e port. Feito isso, eu chamo aqui meus parâmetros, né? Passo aqui um coargs com ele, com é igual, chama a biblioteca, ponto .connect, usando esses parâmetros. Cursor, criei o cursor, vou executar a query. No PostgreSQL, a query que eu vou estar utilizando é a template name from state information schema, ou seja, pegue o esquema de todas as tabelas tables names existentes, né, no diretório público, tá? É onde o esquema padrão do PostgreSQL. Eu vou estar usando o banco, talvez aí depender, não, eu tenho um esquema chamado empresarial. Aí você vai colocar aqui o nome do esquema que você quer estar recuperando as tabelas. No meu caso, public, tá? Cursor execute, ou seja, executa essa query, tá? E pega aqui em tables e joga o resultado de cursor com fetchall. Fetchall é mesmo que tipo assim, distribua dentro da variável as informações, tá? A grosso modo seria isso. Vou criar uma list name agora para percorrer todas as informações que a minha consulta trouxe, tá? Então aqui eu vou dar um for table em tables, todas as tabelas estão aqui, listName.append table na posição 0. Como ele está em lista, com certeza aqui dentro, ele vai trazer na posição 0, ou seja, a primeira informação, pum, 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 e montar
a minha estrutura. Fecho o cursor, fecho a conexão e retorno a lista de names, tá bom? Feito isso, finalizou a nossa função. Você pode ter percebido aqui que a gente está usando o método try except. Caso alguma coisa dê errado, ele não vai quebrar meu código, ele vai continuar. Mas tem um risco. Por que é importante usar o lolling aqui dentro, tá? Vou até pegar ele e colocar aqui. O try não é que ele burla o erro, mas ele mascara o erro muitas vezes, porque ele não vai parar de executar o teu código. Então às vezes a gente tem a impressão de que tudo deu certo. Rodou ali, não, tudo deu certo, tá tudo funcionando, ó, não teve nenhum problema. Quando chega lá na frente que a gente vai analisar o resultado, não era bem aquilo que a gente esperava, porque houve o erro, mas o try criou uma exceção, né? E printou o erro ali, né? Se você fez ele bem configuradinho, ele vai printar o erro que está acontecendo, tá bom? Mas para a gente ver esse erro, a gente precisa fazer uso da biblioteca lolling, que ele vai trazer as informações aqui no nossa página aqui, e a gente vai poder acompanhar o que deu errado, né? E quando deu errado, e corrigir o código, tá ok? Então muito cuidado ao usar o try except aí, para não tá mascarando os erros, né? Na verdade não mascara, se você olhar no lugar certo você vai ver qual foi o erro, mas tem seus prós e contras, tá ok? Feito isso aqui, vou salvar. Então aqui o meu getNames já está a princípio funcionando, tá bom? Como que a gente verifica, né, se ele está funcionando? Vou aqui na minha estrutura main, que a gente já criou aqui as options, tá? Por enquanto eu não vou usar a minha options. Eu agora não preciso, né, fazer uso dela, ok? Aqui dentro da minha functions, eu vou criar um arquivo que é muito importante quando está se trabalhando com Python, que é o init. Preciso dizer que esse diretório aqui é um diretório Python, né? E vamos usar ele para trazer, para importar as nossas funções, ok? Então, .get names, import tudo. Perfeito? Então aqui dentro de init, criei init e vou dar um from.getNames, importe tudo, né? Eu estou importando todas as minhas classes e funções que estão aqui dentro, tá bom? Aqui em main eu vou chamar ela, então eu vou dar um from, tá dentro de functions, function.getNames, import getNames. Agora eu já tenho a minha função aqui, tá? Eu vou criar a minha pcollection, ok? Para executar a minha função, tá ok? Então aqui eu vou dar um if com bin.pipeline as p1, ou seja, eu estou dizendo aqui com bin.pipeline é uma função, né? As p1, ou seja, execute get names, certo? Essa é a estrutura de uma pcollection, tá bom? Aqui dentro é onde eu chamo as minhas options. Nesse caso, tá? Eu não vou estar chamando elas agora. Eu tenho aqui minha def main, eu tenho que identar aqui, senão ele vai ficar reclamando de erro, tá? Pronto. Identei. Nesse caso aqui, eu não vou estar chamando ela agora. Por quê? Se eu chamar, ela vai montar essa estrutura lá no meu GCP. E nesse momento, não é o que eu quero. Eu quero executar a função localmente para saber se ela está trazendo ali a minha lista. Vamos até voltar aqui em getNames e colocar aqui, ó,
retorne list names. Vamos usar o lolin para printar aqui, né? lolin.info list names, tá? Posso usar o lolin aqui para estar mostrando na tela a minha lista de names. Se tudo der certo, ela vai imprimir essa lista de names, ok? Feito isso aqui, eu vou chamar minha pCollection, tá? Eu criei aqui, está reclamando porque falta um igual, agora foi. Vou chamar minha pCollection, ou seja, tudo que está aqui dentro executa com bin.pipeline, tá? Vou criar minha primeira pCollection. Aqui eu vou dar um nome para minha pCollection. É importante que as pCollections tenham nomes únicos, tá? Se você for criar um for, por exemplo, na pCollection, o que não é tão indicado, você tem que dar ali o nome, usar uma variável, o nome das tabelas, uma coisa assim, para que ela não repita o nome, tá? Senão ela dá erro e não executa. Então aqui no nosso caso nós vamos fazer um create get names. Agora eu chamo o bin.create. Como que eu vou criar esse cara aqui? Eu poderia criar aproveitando uma outra pCollection, eu poderia criar pegando uma lista, uma tupla, com informações, com processos a serem realizados, tá? No nosso caso, como vai ser uma conexão e a gente não vai ter nenhum parâmetro para passar para aquela conexão, lembra que a gente falou? Eu vou criar aqui com a lista contendo none. O método create, ele sempre espera uma lista, tá? Uma lista, uma tupla, então não conseguiríamos criar com um objeto aqui dentro único, né? Sempre vai ter que ser uma lista de objetos, mesmo que contenha um único valor, tá bom? Feito isso aqui, a gente vai agora passar para a parte onde a gente chama a nossa função. Get names, vamos dar esse nome aqui. Não, botar execute. Eu não sou muito bom com nomes, viu? Get names. Pronto. Feito isso, bin. Usando o método pardo para a gente chamar a nossa classe get names, tá? Executa entre parênteses, porque se aqui tivesse objetos, esses objetos seriam consumidos aqui, passados aqui e recebidos lá na nossa classe, tá? Nesse caso ele vai estar passando none. Perfeito? Espero que essa parte tenha ficado bem clara aí. Feito isso aqui, tá? A gente vai criar o nosso ponto de execução da nossa função. Nossa função aqui é a main, né? A gente vai fazer uma verificação para garantir que ela seja executada em primeiro momento, né? Que ela é o ponto inicial. Então aqui eu vou botar um name igual a main, execute main, ok? Dá um espaço aqui para ficar mais organizado. Pronto. Essa estrutura aqui, como já explicado, redundando aqui, a gente não vai utilizar agora. Nós vamos estar simplesmente chamando o nosso método aqui, getNames, nossa classe, e verificando se ela está funcionando. Se ela funcionar, a tendência é que ela printe aqui os nomes das tabelas que estão lá no banco de dados, ok? Vamos rodar ela aqui e ver se der algum erro, a gente corrige. Perfeito? Funcionou perfeitamente, ó. Ela trouxe o nome das tabelas que estão lá no nosso banco de dados, tá bom? Funcionou de forma perfeita, ok? Agora nós vamos para a nossa próxima etapa, que vai ser fazer o uso dessas listas para percorrer o banco de dados, pegando os dados dentro dela, transformando em parquet e colocando no bucket lá na GCP. Tá bom?